Nesse editorial aqui, nós vamos seguir uma sequência de matérias a partir do desdobramento do caso Marielle Franco. E a gente vai entrar em várias pautas seguindo aqui uma linha cronológica de pensamento. A gente precisa entender porque esse caso envolve Jair Bolsonaro, envolve Deltan Dallagnol, envolve outros políticos, enfim, envolve muitos casos, Flávio Dino, por exemplo, que vão ser debatidos aqui para a gente chegar nessa linha de raciocínio, tá bom? Então a gente vai começar, e aqui eu não vou fazer aquela separação de matéria 1, matéria 2, até porque a gente precisa seguir essa linha de raciocínio. Espero que o vídeo não fique extenso, eu vou tentar não fazê-lo muito extenso, mas a gente vai tentar fazer num tempo padrão para que você possa entender a linha de raciocínio que eu trago para você aqui, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, é muito importante, tá? E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Mas vamos começar fazendo uma análise do caso Marielle Franco, só um ponto do caso, porque você já está sabendo, a gente já fez matéria sobre isso, dá uma olhada. Essa matéria aqui é do Guilherme Amado, isso aqui é no Twitter oficial dele, onde ele republicou uma matéria do jornal Metrópolis. O que a gente precisa saber do ponto específico aqui do caso Marielle Franco? Caso Marielle, investigação aposta em nova delação para chegar ao mandante. O caso Marielle, você sabe, uma vereadora do Rio de Janeiro que foi brutalmente assassinada. Há duas vertentes aqui, uma das vertentes é que ela fazia denúncias de caso de assassinatos e de corrupção dentro da polícia e a polícia deu cabo na vida dela, é uma vertente de investigação, há uma outra vertente de investigação também, mas enfim. O fato aqui é que a gente precisa pegar um ponto dessa matéria. A investigação, aposta numa nova delação premiada. Grava essa palavra, delação premiada, que a gente vai voltar nela, tá bom? E aí o que você precisa entender do caso Marielle Franco? O caso Marielle Franco é um caso que estava há 4 anos parado, há mais de 4 anos parado, não tinha andamento, e agora, do nada, como que num passe de mágica, o Flávio Dino aparece, sob holofotes, falando do caso Marielle Franco. O Ed Raposo, que é um influenciador digital, no Twitter dele, ele escreve o seguinte, e eu mudei a forma de falar, tinha gente puxando minha orelha aqui por falar Twitter, tá? Então eu vou falar Twitter, tá? Caso Marielle não passa de uma tentativa oportunista de tirar os holofotes da declaração do Barroso. As imagens do caso Moraes e da delação do Carvajal, ou seja, são 3 pontos que estão dando repercussão, que é as falas do Barroso e o pedido de impeachment, as imagens do caso Alexandre de Moraes, que aguarda-se uma resposta ante a investida contra o Mantovani, e ninguém tem acesso às imagens ainda, e a delação do Carvajal, que é aquele general aliado a Hugo Chávez, que fez denúncias contra Lula e o PT. Então, segundo o Ed Raposo, matéria que foi publicada na Record, segundo o Ed Raposo, falar do caso Marielle agora foi para fazer uma cortina de fumaça e desviar o assunto. E aí ele complementa. O engraçado é que durante o governo Bolsonaro fizeram de tudo para impedir que a investigação do assassinato ficasse a cargo da Polícia Federal. Hoje descobrimos que, na surdina, o caso mudou de mãos e pertence agora à Guarda Nacional do Dino, que é a Polícia Federal. Sem estresse, foco no que interessa e que se dane antenas ligadas no que está acontecendo, né? Vamos entender aqui. O ponto de questionamento aqui do caso Marielle que o Ed Raposo trouxe é: Bolsonaro tentou colocar isso na mão da Polícia Federal, ou seja, federalizar o caso para investigar o caso Marielle Franco. Até então, o caso Marielle Franco era investigado pela Polícia do Rio de Janeiro e pela Justiça do Rio de Janeiro. Nunca esteve na mão do Bolsonaro. Bolsonaro tentou trazer o caso Marielle Franco para desvendar o caso pela Polícia Federal.
E aí, a grande questão é que o STJ, e esse aqui é o site oficial do STJ, isso em 2020, rejeitou esse pedido. STJ rejeita o pedido de federalização da investigação sobre mandantes da morte de Marielle Franco. Ou seja, quando Bolsonaro falou que a Polícia Federal ia investigar o caso, o STJ falou não, este caso não fica na mão da Polícia Federal e vai ficar dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, não se fez a investigação conforme a sociedade espera, porque a sociedade espera que crimes sejam solucionados. E aqui nós temos dois pontos que nós precisamos conversar. Um do Felipe Moura Brasil, que ele falou o seguinte: nesse caso, Marielle Franco, agora é a Polícia Federal que toma conta. E quem aparece para poder dar um depoimento sobre o caso, sob os holofotes, é o ministro da Justiça, Flávio Dino. E isso é absolutamente ilegal e, segundo Felipe Moura Brasil, imoral. Por quê? Porque quem investiga o caso é o delegado da Polícia Federal. E a Polícia Federal não é uma guarda que fica às ordens do ministro Flávio Dino. A Polícia Federal é independente. Então, o Flávio Dino trazer isso para ele, esse holofote para ele, é só para ele aparecer mais. E lembrando que hoje o Flávio Dino é o grande nome da esquerda. Hoje, os apoiadores do Lula e da esquerda como um todo têm hoje, talvez, mais afeição ao Dino do que ao próprio Lula. O Dino vem ganhando uma popularidade e tendo uma possibilidade até de despontar como um nome possível para a sucessão do Lula. É por esse motivo que Lula tenta até jogá-lo no STF para tirá-lo da jogada eleitoral, tá? Mas enfim, o caso aqui é que Bolsonaro queria investigar, não investigou porque o STJ não deixou, e agora o Flávio Dino, mesmo essa decisão do STJ ainda existente, trouxe para a Polícia Federal e aceitou a delação premiada. Lembra que eu pedi para vocês gravarem essa palavra, delação premiada. E aí, tem juristas, inclusive foi matéria da Jovem Pan, argumentando que essa decisão do Dino foi inconstitucional, foi ilegal, ou seja, ele descumpriu uma ordem do STJ, passou por cima do tribunal e trouxe isso para a Polícia Federal. Mas isso aí são juristas, como o próprio Capês, argumentou isso, tá? É um jurista muito renomado que faz parte do quadro da Jovem Pan, argumentou sobre esse caso, de que Flávio Dino agiu de forma ilegal ao trazer isso para a Justiça Federal, porque tinha uma decisão do STJ que até então não foi revogada, tá bom? Isso foi a Jovem Pan que trouxe. Mas enfim, guarda a mensagem da delação premiada. Antes disso, o que você precisa entender? Já que o caso Marielle Franco agora retomou, ou seja, voltou, a discussão é: a Polícia Federal pode ser utilizada para fiscalizar só aquilo que interessa ao governo de esquerda e aos petistas? Não. E aí, volta-se a discutir outros casos. Por exemplo, o Glauco Braido, que é vereador, colocou o seguinte nas suas redes sociais: a resposta do PT ao meu questionamento quanto ao mandante e o motivo da morte do ex-prefeito Celso Daniel foi me bloquear. Por que uma simples pergunta traz tanto medo? E aqui ele fala que ele fez o questionamento se o PT também vai investigar com o mesmo afinco o caso da morte de Celso Daniel, e o PT bloqueou o Glauco Braido. Então, o caso Marielle retoma aqui algumas discussões. Uma delas, o caso Celso Daniel. Enfim, quem foi o responsável pela morte do caso Celso Daniel, que durante toda a gestão do PT não foi investigado, assim como também durante a gestão Bolsonaro não foi investigado. Ok? Aí tem um outro caso emblemático, Adélio Bispo. Tem um perfil do Twitter que chama-se Pavão Misterioso. E aí ele fez uma postagem aqui questionando o seguinte: já que se busca agora investigar com tanto afinco, já que o Flávio Dino passa até por cima das ordens de tribunais superiores para colocar a Polícia Federal para agir, que tal investigar o caso Adélio Bispo?
uma vez que a gente fala do caso Celso Daniel, também o caso Adélio Bispo. E aí, esses novos casos começam a voltar para o holofote, principalmente de apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí eles escreveram: quem pagou Adélio Bispo? Quem pagou o advogado Zanoni? Zanoni é o advogado que fez a defesa do Adélio Bispo, um advogado renomado, que cobra caríssimo, mas no caso do Adélio Bispo ele fez a defesa e não contou quem pagou. Diz que tinha gente grande financiando, inclusive emissoras de TV, mas não contou quem pagou. Terceiro, quais emissoras pagou a despesa, ou pagaram a despesa, né? Quarto, Adélio Bispo tinha 4 advogados e no dia do atentado alguém marcou presença e se passou pelo próprio Adélio Bispo dentro do Congresso Nacional em Brasília. E o porquê isso não foi investigado. O vídeo que trata do caso é esse aqui, eu vou colocar para vocês agora. Quem que está pagando todos esses advogados aqui que está cuidando do Adélio Bispo? Esses todos. Isso até o juiz federal lá em cima quer saber, da maioria dos brasileiros. Então, a quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou. A pessoa que me pagou. Mas todos os advogados aqui, e já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, ou no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até... Ou seja, o caso aqui, ele fala abertamente que teve emissoras que bancou, teve outros casos que bancaram. Esse perfil aqui é o perfil Pavão Misterioso, eu não conhecia, mas vi essa publicação aqui e resolvi trazer para vocês. Então, 2 pontos aqui foram questionados, tá? O primeiro, se investiga com tanto afinco Marielle Franco, por que não o caso Celso Daniel? Por que não o caso Adélio Bispo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a delação premiada. E aqui entra Deltan Dallagnol. Por que Deltan Dallagnol? Deltan Dallagnol faz críticas agora à atuação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Por quê? Toda a intentona que aconteceu contra a Lava Jato, ou seja, todas as críticas que aconteceram contra a Lava Jato, inclusive liberando criminosos que tinham, inclusive, feito delações premiadas, assumido o crime e feito o pagamento do dinheiro que eles tinham furtado ou roubado dos cofres públicos, foram, inclusive, anulados porque, segundo a Justiça, a delação premiada não é uma prova suficiente para se chegar a criminosos. E aí o Deltan Dallagnol questionou, mas por que para a Lava Jato a Justiça não aceita? O próprio Gilmar Mendes cancelou várias ações por causa de que só a delação premiada é muito frágil, e agora no caso Flávio Dino, em perseguição da Marielle, a delação premiada é aceita. E olha só o que o Deltan Dallagnol escreve. Assistam a mágica acontecer. Agora, delação premiada se tornará a coisa mais maravilhosa do mundo, capaz de resolver todos os problemas do Brasil. A esquerda, os garantistas de ocasião e os prerrogativistas todos festejarão o que até ontem eles criticavam na Lava Jato. Então, Deltan Dallagnol teceu críticas aqui, porque o modus operandi da delação premiada foi rechaçado na Lava Jato para liberar todos que foram presos pela Lava Jato, ou quase todos. E aqui, o modus operandi da delação premiada foi a base para a prisão do Maxwell, que é o homem que fazia aí a espreita da Marielle Franco, tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é um trabalho explicativo para vocês, certo? Aí o Felipe Moura Brasil, jornalista do Antagonista, também escreveu o seguinte, fazendo críticas também à delação. O delator já estava preso. Ele foi forçado a fazer a delação porque no caso da Lava Jato, delatores que estavam presos e fizeram delação foram considerados forçados a fazer, por isso que teve anulação.
um alvo da delação foi preso com base nela. E ele pergunta: a prisão vai ser anulada? Os conteúdos da delação foi vazado antes da denúncia, ou seja, teve conteúdo, o próprio Flávio Dino fez uma audiência para demonstrar, uma manifestação para demonstrar. Os vazadores desses dados serão punidos? É o que questiona o Felipe Moura Brasil. O caso só confirma o óbvio. Não eram os meios, eram os alvos. Agora vale tudo. Então, o Felipe Moura diz que a partir de agora, na gestão Lula e com o Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça, eles podem fazer tudo. Não haverá mais questionamento. Ou seja, tudo aquilo que era proibido de se fazer contra quem era acusado na Lava Jato, agora está tudo liberado e o atropelo da lei acontece o tempo todo e ninguém pode fazer nada. Ok? Vamos lá. Deltan Dallagnol, de novo, volta a fazer críticas. Elcio Queiroz, delator do caso Marielle, está preso preventivamente desde março de 2019, há mais de 1.500 dias. Cadê o ministro Gilmar Mendes, os advogados do Perrot e os jornalistas que criticavam as prisões alongadas de Curitiba? O problema era a Lava Jato, né? Ou seja, aqui ele critica de novo, e aqui ele joga contra o STF, inclusive, citando o Gilmar Mendes, dizendo, olha só, e aí, contra a Lava Jato, nós não podíamos fazer delação premiada que vocês anulavam. E contra o Flávio Dino, que está aceitando agora, tá tudo bem? Isso aqui não vai ser considerado perseguição? Então o Deltan Dallagnol faz essa crítica. E imediatamente, o Flávio Dino, para loucura da esquerda, volta a atuar. E agora ele vai atrás do próprio Deltan Dallagnol. Flávio Dino publica em suas redes sociais, Instagram e Twitter: encaminhei hoje à Polícia Federal o caso dos acordos feitos por procuradores com outros países sem o procedimento legal. O objetivo é a investigação sobre a origem e o destino de bilhões de reais e os motivos que levaram tais acordos com autoridades estrangeiras. Vamos lá. O que a gente precisa entender aqui? Foi feita uma reportagem da TV Record, onde a Operação Lava Jato, num momento em que uma quebra de acordo aconteceu por causa da corrupção da Lava Jato, conseguiu fechar um acordo com o governo norte-americano para que, em vez de ter que pagar todo o contrato, que dariam cifras bilionárias, fechassem um acordo em 870 milhões. Parte desse dinheiro iria para o governo americano e parte desse dinheiro iria para a Lava Jato, ou seja, para um fundo criado da Lava Jato para bancar o combate à corrupção. A acusação feita é de que o Deltan Dallagnol não tinha poderes para fazer esse acordo. E esse acordo foi fechado sem autorização da própria TCU, do Tribunal de Contas da União, e por não ter sido observados os trâmites legais, esse acordo foi ilegal. Lembrando a vocês, não teve nenhum centavo desse acordo destinado a bolso de Deltan Dallagnol. Isso a gente precisa deixar claro aqui. E agora, com base nessa denúncia, Flávio Dino manda a Polícia Federal, que hoje faz tudo às ordens do Flávio Dino, investigar Deltan Dallagnol. E isso pode, inclusive, terminar em prisão do Deltan Dallagnol. Vocês estão entendendo o quanto tudo isso é muito complexo, né? Então, o caso Marielle Franco reacende os questionamentos sobre outras mortes que não são investigadas, nunca foram, ou seja, mostra de maneira límpida e cristalina de que todo o aparato do governo, seja o aparato da Polícia Federal, seja membros do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, atuando em prol do interesse de encontrar culpados por casos que interessam à esquerda. Já outros casos, continua sem investigação. E ainda mostra aqui que a Polícia Federal
atua contra aqueles que são desafetos do governo Lula. Tanto é que o Lula já falou com bom tom. Quer se vingar de Moro e Dallagnol. E vai conseguir. Infelizmente, a gente sabe que vai conseguir. Mas não para por aqui. Agora sim a gente vai partir para uma outra matéria explicando outros pontos para vocês. E aqui a gente precisa trazer uma matéria que o Coronel Meira, deputado federal, publicou, que trata acerca do Lula. Uma matéria do Estadão. Ele escreve o seguinte: nem o Estadão aguenta mais. Jornal Estadão escancara a realidade em matéria surpreendente, apontando 25 vezes em que Lula realizou discursos de ódio. Não é nenhuma novidade para nós que somos oposição, mas aponta o que pode ser uma virada de chave para a grande mídia ou parte dela. E aí ele escreve fora Lula. A matéria que ele coloca aqui tem o seguinte título, matéria do Estadão: 25 pauladas de Lula que mostram que o amor não venceu o ódio. O que você precisa entender? Lula, quando eleito, ele disse que tentaria acalmar os ânimos, apaziguar o país. Mas cada discurso do Lula cria mais e mais desavença entre os brasileiros. O discurso feito principalmente por Lula e alguns de seus aliados, e a gente pode citar aqui Jean Willis, a gente pode citar também o André Janones, tem discursos com, um tom ameaçador e um tom de cassação, de tentar realmente extirpar aqueles que pensam diferentes. Tanto que há até um projeto de lei para criminalizar o bolsonarismo. E esse projeto de lei tem a chance, entenda, tem a chance de estar aí dentro das prioridades do Lula. Você vai passar? Não sei. Mas tem a possibilidade. Ou seja, é uma vontade, é uma sanha autoritária sem precedentes. Cabe a nós fazer uma análise aqui de uma publicação do Leandro Ruschel, e eu acho interessante porque é o seguinte, ou Ruschel, como alguns falam aí, que ele faz a comparação sobre o caso Lula. Ele pega um caso, que é o caso do Mantovani, por exemplo, um caso em discussão, que não tem trânsito em julgado, que tem o princípio da presunção de inocência, e o transforma como se fosse um dos crimes mais violentos da face da terra, com o intuito de criminalizar todo aquele que pensa diferente e que se opõe ao governo atual. Mas, na mesma senda, ele pega os crimes totalmente violentos e passa pano quando o autor é de esquerda. Exemplo, eu vou citar aqui. Leandro Ruschel. Lula disse que ligou para o chanceler alemão e entregou o brasileiro acusado de injuriar um ministro do Supremo. O episódio ainda não foi esclarecido. A ligação para o primeiro-ministro alemão foi feita porque o brasileiro trabalha numa empresa alemã. O ódio é gigantesco. Lula liga para o chanceler alemão pedindo a cabeça do opositor, que nem é opositor. É de um partido da base aliada do Lula, mas tentou comprar a narrativa de que é um bolsonarista. E não é. É mentira. É mentira. Isso aí já ficou mais do que comprovado. Tanto é que o Kassab, líder do PSD, partido da base do Lula, teve que expulsar o Mantovani. Isso sem o devido processo legal, isso sem atropelando ali o princípio da presunção de inocência, ou seja, é o Brasil sendo Brasil. Mas aí, o Leandro continua aqui. Já no caso do terrorista Cesare Battisti, Lula se negou a entregar o criminoso para a Itália, mesmo ele tendo sido condenado por 4 homicídios e por ter deixado o filho de uma das suas vítimas numa cadeira de rodas. Posteriormente, o terrorista confessou todos os seus crimes e hoje cumpre pena de prisão perpétua na Itália. Certamente, se Lula ou outro partidário seu tivesse no poder quando o terrorista foi preso e entregue à Itália, a justiça não teria sido feita. Battisti era integrante
de um grupo revolucionário comunista. O padrão de Lula é claro: os crimes mais abjetos, se cometidos por comunistas, devem ser negados, ou mesmo justificados. Já qualquer ação dos seus oponentes deve ser criminalizada e punida com o máximo rigor. Assim agem os comunistas. E por que a gente tem que fazer uma análise sobre isso? Porque são vários casos. Tem um caso do Maninho, onde Lula agradece um correligionário seu por ter empurrado um homem que fazia críticas a Lula debaixo de um caminhão e quase atentado contra a vida dele, quase morreu. Na verdade, ele foi acusado de tentativa de homicídio. E Lula, sem o menor pudor, agradece o Maninho e diz que muito obrigado por fazer minha defesa, tentando matar uma outra pessoa. Não para por aí, não. São vários outros casos. Um professor comunista que durante um discurso fala que, do PCdoB, que o que se tem que ter para a direita, que for uma pessoa boa, uma bala, um paredão, uma pá e uma cova. E aí, qual a punição? Nada. Qual a crítica? Nenhuma. Um influencer que diz que todo aquele que for contra o comunismo merece a pena de morte no paredão. Qual a punição? Ser contratado para um alto cargo no Banco dos BRICS para trabalhar com a companheira Dilma Rousseff. E aí, você tira suas conclusões acerca de como o país está hoje, de qual lugar o país vai chegar. Ou seja, se você não acreditou e não confia no Lula quando ele diz que a democracia é relativa, é porque não entendeu nada do jogo. Já estamos na democracia relativa. As palavras são do nosso, ou do seu, presidente da República. Coloca no comentário aí o que você acha de tudo isso. É importante pra gente, tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.